Marcelo, não faça filho agora não, pelo amor de Deus. Não? Pra depois você não ficar. Mas depois, viu? Lindenberg tá lá cuidando do negócio dele, eu vou falar com ele. Bom dia, Eliane. Nossa última aula a gente falou de quê, gente? Foi de globalização, não foi? Foi. Foi, né? Vamos falar um assunto polêmico. Luiz, você mora aí em Guarabira, né? Sim, sim. E você, Éricas? Também? Não, eu sou Donei. Donei, né? Tamires é de Cabedelo, né? Também é de Guarabira também. Tamires é de Guarabira? Disse que não mora na área de Cabedelo? Que morava em Cabedelo? Não, quem é de Cabedelo é Dani. Não, eu sou do Guarabira. Quem foi que falou que era de Cabedelo? Foi Dani. Ah, gente, vocês ficam aparecendo, desaparece, desaparece, aparece. Aí eu me confundo. Também. Hã? Dona é de Dona Inês também. Ela é de Dona Inês, mas pelo jeito ela tá morando em Cabedelo, pô. Ela falou que tem uma que falou que tá morando em Cabedelo. Só se for. Vou tomar minha vacina aí, essa semana. Vocês já se vacinaram? Tô pra tomar a segunda dose, agora já é dia 13. Bom dia, Lindenberg. Bom dia, professor. Bom dia, pessoal. Eu já tomei as duas doses, professor. Eu tomei Coronavac e já tomei as duas. Semana passada já. O tempo é menor. Vamos passar aqui. Vamos lá. Come on. O fim da história é uma proposição da filosofia analítica que defende que... Então, vamos falar sobre o fim da história, viu? E tá ligado, o fim da história tá ligado justamente ao período que a gente conhece como globalização, né? Não por acaso, né? A humanidade já atingiu a sua de seu desenvolvimento tanto econômico como social. Claro que o fim da história não significa o fim dos tempos, o fim do mundo, presente em algumas doutrinas religiosas. Francis Fukuyama, em 89, publica um ensaio intitulado O Fim da História. Após, em 92, ele publica um livro chamado O Fim da História e o Último Homem. Segundo essa visão, a história se dá a partir de uma linha evolutiva e, portanto, nós atingimos, com a queda do Muro de Berlim, o final dela. E com o colapso dos regimes comunistas dos países que faziam parte da cortina de ferro na Europa Ocidental e precisamente com a queda do Muro de Berlim, que Fukuyama nos diz que a história acabou. A queda do muro representa o fim da Guerra Fria, do embate entre Estados Unidos, o capitalismo, e União Soviética, o socialismo, portanto, não havendo mais esse embate, esse choque, essa dialética entre Estados Unidos, representando aqui o capitalismo, e a União Soviética, representando o comunismo, sabendo que os Estados Unidos e, portanto, o capitalismo venceu essa luta, logo, não havendo mais essa luta, nós paramos na história, porque há um grande vencedor. A história progride, evolui por meio do embate, por meio da dialética. Quando um dos lados perde e fica apenas um outro lado de pé, então isso significa que não há mais movimento. Não tendo mais movimento, não tem mais história, porque a história vai se tornar estática e não mais em devir quando há dialética. Para Fukuyama, a experiência comunista, que segundo Marx substituiria de forma natural e necessária o capitalismo, falhou. E com isso ficou de pé apenas a democracia liberal do Ocidente, como a única forma política, social e econômica dominante. Para Fukuyama, desde a Revolução Francesa, a história se desenvolveu a partir do conflito de ideologias políticas, sociais e econômicas.
Claro que quando Fukuyama decreta o fim da história, não significa que a história não terá mais acontecimentos, mas que existirá apenas uma forma política dominante, a democracia liberal, o capitalismo. E é óbvio que esse ensaio de Fukuyama gerou várias críticas, e uma das críticas se deu com Derrida. Derrida disse: o ensaio de Fukuyama não passa do triunfalismo de um canto fúnebre neoconservador para desacreditar o marxismo e reivindicar superioridade ideológica para o capitalismo de livre mercado. Em uma de suas obras chamadas Espectros de Marx, de 93, o Fukuyama nos diz: por que é preciso gritar no momento que alguns ousam neo-evangelizar em nome de uma democracia liberal finalmente consumada como o ideal da história humana? É necessário dizer bem alto: nunca a violência, a desigualdade, a exclusão, a fome e, portanto, a opressão econômica afetaram tantos seres humanos na história da Terra e da humanidade. Fukuyama utilizou a queda do bloco oriental e a mudança de economias centralizadas para economias de livre mercado como uma prova empírica de que as democracias liberais venceram esse embate entre capitalismo e socialismo. E segundo ele, o racismo, a desigualdade e a pobreza continuar existindo no mundo liberal era uma infelicidade. Mas mesmo assim, não existia uma ideologia ou um movimento revolucionário para chocar, para lutar contra essa ideologia dominante, que é a ideologia da democracia liberal. E, portanto, o fim da história está decretado. Como disse Churchill num dos famosos discursos dele na Câmara dos Comuns em 47, a democracia é a pior forma de governo, exceto todas as outras formas que têm sido experimentadas de tempos em tempos. Hoje sabemos que há sim uma oposição às democracias liberais. Pode ser pelos estados unitários, de um lado, como a China, Rússia, ou pode ser pelo fundamentalismo islâmico, de outro. Portanto, talvez Fukuyama foi um pouco apressado ao decretar que a história acabou, e decretando assim que não existirá mais nenhuma outra ideologia social, política e econômica em oposição à ideologia liberal democrática. Até mais. E aí, Éricles? Considerações? Professor, eu tenho a impressão que a gente já viu esse vídeo e já debateu sobre isso, hein? Foi? Ah, fiz. Sim. Será que foi? Meu Deus do céu. Foi. Que não foi naquele dia que a gente tava falando sobre... Eu mandei no chat. Ah, não vi não, velho. Meu Deus do céu, como é que eu fiz isso? Tô pensando que... Foi naquele dia lá que a gente tava falando sobre o fim da história, que eu falei que eu acreditava que... Ah, foi, velho. Eu pensei... Mas tá aí. Sei que não tinha dado essa aula. Mas vamos falar de... Vamos ver se surge algum... Tava você e Luiz e mais quem? Você lembra? Rapaz, parece que no dia só tava eu e Luiz mesmo. Olha o Eric falando. Ai, viu? Meu Deus do céu. Agora me passei. Mas vamos continuar essa aula, vamos discutir alguma coisa, né? Que a gente discute globalização. E a gente discute mais um pouco sobre globalização, né? Sobre isso. Como Tamires e Lindenberg não estavam, aí eu vou fazer uma discussão mais ampla, né? Lá em 1989, se eu não me engano, né? Esse um pensador, né? É mais um pensador bem entre aspas, né? Teórico da conservador, defensor do livre mercado, da democracia liberal, né? Ele aproveitou o bojo do desaparecimento dos países do leste europeu, né? Que se autotitulava socialista, e escreveu algumas obras falando sobre o fim da história. O fim da história nada mais nada menos é, como o vídeo estava falando, o triunfo, né? Ou o louvor, não é nem um triunfo, né? É mais o louvor mesmo, no sentido mais religioso do termo, não é exagero falar que é no sentido religioso, um louvor
do próprio sistema capitalista enquanto o ápice do desenvolvimento de toda a humanidade. Tá certo? Ele, né, Francis Fukuyama, né, um estadunidense com raízes nipônicas, né, escreveu tal livro pregando que a história tinha acabado, né? E realmente, do ponto de vista histórico, realmente foi... Em 1989 e 1991, tanto com a queda da União Soviética, o desaparecimento da União Soviética e a queda do Muro de Berlim, eles foram 2 eventos históricos que foram 2 golpes muito fortes perante vamos dizer, a importância do próprio pensamento marxista enquanto pensamento válido, legítimo e enquanto uma forma de interpretação da realidade capitalista que ainda responde a alguns questionamentos, que ainda responde a própria lógica de funcionamento do modo de produção capitalista. Do ponto de vista histórico, aquele momento foi um momento de quase uma morte mesmo. Tá? Se vocês ainda nem eram nascidos, né? Nasceram depois, mas foi um momento realmente em que todas as utopias, todas as teorias, todas as possibilidades, utopia não no sentido de um caminho, um futuro irrealizado, mas uma utopia no sentido mais de uma transformação qualitativa da realidade, morreram. E esse período era o período da globalização, né? Eu não sei se eu falei, e Érico, se eu estou repetindo, você me diz, é que quando no vídeo ele fala que ele cita uma palavra, um verbo no caso, né? Evoluir, né? E seu correlato substantivo, que é a evolução, ele remete a algo que não é novo na história. Lógico que tem vários outros exemplos da história, mas o capitalismo, os teóricos do capitalismo, a bem da verdade, né? Como a gente pode pegar o próprio Hegel, a gente pode pegar Adam Smith, eles, dentre outros, sempre quando analisavam a sociedade, né? Todas as sociedades pretéritas ao capital, eles estavam pondo a historicidade das relações sociais, das mudanças sociais, das mudanças nas organizações sociais, etc. E como todas essas transformações tiveram como resultado o desenvolvimento desse novo modo de produção. Mas quando eles chegavam para estudar esse modo de produção, todos eles, quer seja de uma forma explícita, como o próprio Fukuyama, quer que seja com uma forma implícita com qualquer outro autor, analisavam essa sociedade capitalista enquanto um momento final de desenvolvimento da humanidade. Isso historicamente, você pega as análises de um filósofo húngaro marxista chamado Lukács, né? Lukács ou Lukács, depende de quem estiver falando sobre a pronúncia dele. Ele tem vários estudos que ele pega como posteriormente a 1848, né, quando houve movimentos extremamente agudos questionando a ordem do capital, né, ou seja, revoltas do proletariado europeu. Naquele momento histórico, ou perto daquele momento histórico, houve um processo de transformação qualitativa no modo de apreensão da realidade por parte dos teóricos mais alinhados com o modo de vida capitalista. Então, eles pregavam que aquele era o final da existência, era o final do movimento da história, era o fim da história. Em outros termos, eles também pregavam o fim da história. O capitalismo era o fim da história, acabou. Eu não sei se nós já estudamos, ou se vocês já estudaram, se já viram em outros momentos, né? A própria escola antropológica chamada evolucionista, né? Bom dia, Laís.
talvez tenha sido a primeira sistematização teórica científica da antropologia. Taylor, entre outros teóricos, também, quer queira ou quer não, punham no centro de sua interpretação teórica o modo de produção capitalista como fim da história. Porque a antropologia evolucionista, beleza, tranquilo, ela pregava que existia uma unidade da humanidade, né? Apesar de todas as diferenças particulares, né, culturais particulares, né, que é um dado empírico evidente, né, tanto naquele momento, no final do século XIX, início do século XX, como aqui, no século XXI, né, as diferenças de desenvolvimento entre os diferentes países e as diferentes culturas é um dado empírico, evidente, ninguém pode falar que não há diferença. Mas como eles explicavam essa diferença? Eles explicavam essa diferença mais ou menos falando que eram momentos, estágios distintos de desenvolvimento da humanidade, tá certo? E que o estágio final era justamente a moderna democracia burguesa, né? Ela não era tão democrática assim no século XIX, né? A economia de mercado, né? O capitalismo, a produção capitalista, né? A visão de mundo calcada na lógica judaico-cristã, e o casamento monogâmico, etc., e todos esses correlatos culturais. Então, era o cume, o ápice do desenvolvimento humano, o final da história. E todas as outras organizações sociais estavam no nível de desenvolvimento pretérito, né? Então, qual era o X da questão? O X da questão que, basicamente, era aquilo que importava nesse juízo de valor daqueles teóricos era basicamente o desenvolvimento econômico e o desenvolvimento técnico. Ou seja, o capitalismo produz mesmo um acelerado desenvolvimento tecnológico, técnico, materialmente falando, né? Uma produção gigantesca de riqueza social. E esse era o parâmetro de julgamento. Então, o cume do desenvolvimento da sociedade era justamente o próprio modo de produção capitalista. E, obviamente, que essa antropologia evolucionista, ela, quer queira ou quer não, alguns autores de forma explícita, outros autores não, fundamentaram aquele processo histórico que ficou conhecido como neocolonialismo. Processo de colonização lá dos países, basicamente dos países do norte da África e alguns países do Oriente. Né? Decorreu esse período, né, nesse processo da Primeira Guerra Mundial, tal. Em 1917, vocês sabem que eclode lá na Rússia czarista, semi-feudal, a primeira revolução de natureza proletária, que é a Revolução Russa. Durante boa parte do século XXI, houve esse processo de tensão entre os blocos socialistas e comunistas, socialistas e capitalistas. E já no final da década de 1980, início da década de 90, aqueles países desaparecem. A União Soviética desaparece, a Tchecoslováquia desaparece, a Polônia desaparece, mas não é mais socialista. A Hungria, igualmente, todos os países do leste europeu, né, que se chamavam cortina de ferro. E do ponto de vista ideológico, isso é ideológico que eu falo do ponto de vista teórico. Até hoje, existem enormes reverberações, politicamente falando, teoricamente falando. Por que existe reverberação? Se vocês lembrarem de uma das frases mais, vamos dizer assim, mais icônicas de Margaret Thatcher, né? Que foi talvez a segunda personalidade política a implementar o neoliberalismo no mundo, né? A primeira foi Pinochet. Mas que é uma natureza, que é um, vamos dizer assim, a interpretação da realidade social que todos esses pensamentos têm, né? Que é a síntese da lógica neoliberal,
que ela afirmava que não há alternativa. Por que não há alternativa? Não há alternativa à própria lógica de produção da organização capitalista da própria sociedade. Não há mais possibilidade. Por que não há mais possibilidade? Porque todas as outras tentativas, né? Notadamente a experiência soviética, etc., se mostraram fracasso. E mesmo aquelas que ainda reivindicam-se de natureza socialista ou de inspiração socialista, qualquer tipo de inspiração, elas são tidas como fracassos. Se vocês pegarem qualquer análise de qualquer país, de Cuba, Coreia do Norte, China, sei lá, Vietnã, tal, qualquer país que destoie um pouco sequer da lógica da economia de mercado, eles são países atrasados, eles são países, vamos dizer assim, ditaduras, etc, etc. Não há um país, não há um analista político, não há nenhum teórico da ciência política, exceto de uma tradição mais crítica e tal, que enxerga aquelas experiências enquanto experiências válidas, que tiveram alguns pontos positivos, etc, etc, etc. Por que isso, né? Porque, obviamente, vocês devem lembrar que tem um livro lá que Marx e Engels escreveram lá no século XIX, mas que só foi publicado no século XX, né, chamada Ideologia Alemã. Tem uma parte que ele fala da ideologia alemã, que ele fala que a classe materialmente dominante, ou seja, no nosso caso a burguesia, é também a classe ideologicamente dominante. Ou seja, é a classe que produz os intelectuais orgânicos, é a classe que produz vamos dizer, todos os artefatos culturais, todos os artefatos políticos, todos os artefatos jurídicos, etc, etc, tendo como parâmetro, logicamente, a própria produção e reprodução da vida dentro de uma tradição, dentro de uma lógica capitalista, concorrencial, etc, etc, que tem como centro a propriedade privada dos meios de produção. Então, a função social, como se fala assim, sem cair na lógica funcionalista de Malinowski ou Durkheim, a função social de Fukuyama, a função social de todos esses autores, por que a gente está falando isso? Porque, gente, eu sempre tenho que reiterar isso, né? Nós somos seres sociais, nós somos seres que somos dotados de uma racionalidade e uma consciência. Nós precisamos de uma explicação sobre a vida para que nós possamos agir ou não em determinado momento histórico. O que isso significa? Nós, para acordarmos 8 horas, para Lindenberg acordar, tá aí, assistir aula, fazer o TCC, fazer o estágio, para Laís gravar os vídeos do TikTok, etc, etc, fazer outras coisas, você tem que ter uma explicação, porque a vida tem que ser dessa forma. Nós não somos gatos, nem cachorros, nem outros animais, que nós vivemos como consequência das determinações biológicas genéticas. Nós precisamos de uma explicação. Por que nós estamos fazendo isso? Para que nós estamos fazendo isso? E, em última instância, qual o sentido de todas as nossas ações? Ou seja, qual o sentido de nossas vidas? Então, mesmo que, por exemplo, toda essa teorização de Fukuyama não tenha nenhum impacto prático direto no curso de edificações, e como vocês vão aprender aqueles gráficos, aqueles programas, etc, tal, de construção, que eu não sei nada, que provavelmente Fukuyama também não sabe nada. Mas eles
tem a função social de conseguir convencer grande parte da humanidade, inclusive vocês e eu também, que realmente a lógica do livre mercado, a organização social do capital, essa democracia liberal burguesa, etc., é o fim da história. E não adianta nós fazermos qualquer coisa, não adianta nada, não adianta tentar mudar, não adianta fazer revolução, que vão todas ser fadadas a fracasso. Então a função social é essa, nada mais, nada menos. Não tem outra coisa, a função social é essa. A função social de outros teóricos, a função social, por exemplo, do que nós conhecemos de prêmio Nobel da economia, é essa. A função dos meios de comunicação, etc., vai ser essa. De tentar convencer o maior número possível de pessoas a agir de determinada maneira. Então, essa discussão que parece tão deslocada das nossas necessidades da vida cotidiana, ela tem outro patamar, atinge outro patamar, quando nós entendemos que tudo aquilo que eles estão produzindo não é à toa que tem uma determinada função social e que influencia a gente. Não tenho dúvidas que ele influencia o pensamento e o comportamento de milhões e milhões de pessoas. Não é à toa, não se gasta milhões em centros de ensino, em centros de pesquisa econômica, etc., que não tem uma determinada função social. Né? Voltando a Lukács, como eu falei, né? Lukács fala em um determinado livro que nenhum tipo de filosofia é inocente, né? Nenhum tipo de... A gente pode alargar nenhum tipo de teoria científica é inocente, principalmente nas ciências humanas e na filosofia. Principalmente nesse ponto. Tá certo? Então, o fim da história, ele coincide justamente, olha para aí, o fim da história coincide justamente com o término da Guerra Fria e com a ascensão e a solidificação daquilo que nós debatemos anteriormente, Luiz, Érico, Stamires e Laís, já que Lindbergh saiu, com a globalização. Olha, com o domínio quase que hegemônico dos Estados Unidos enquanto potência não só do mundo capitalista, enquanto potência da civilização, na maior potência da história da civilização, etc, etc. Não de conquista de territórios, né? Que a lógica de dominação dos Estados Unidos não perpassa principalmente, né, pela ocupação direta territorial, como, por exemplo, na Roma Antiga. O processo de dominação dos Estados Unidos, ele tem outras lógicas, né? Por exemplo, a dominação econômica e cultural, ela prescinde da dominação direta. Tá certo? A influência que os grandes meios de comunicação, que a visão de mundo deles, etc., tem aqui no Brasil, por exemplo, faz com que não tenha nenhum tipo de necessidade de termos aqui um domínio direto deles dos Estados Unidos. Obviamente que isso vai depender da conjuntura histórica, por exemplo, lá em 1964, com a então Revolução Cubana, etc., etc., com aquela efervescência política, né, daquele período histórico, houve um processo de construção de ditaduras em toda a América Latina, basicamente toda a América Latina, né? Brasil, Chile, Argentina, etc., e vários outros países. Mas hoje em dia, pode ocorrer? Pode. A dominação militar é, em última instância, o último porto seguro desse processo de dominação. Né? A dominação militar é essa, vamos dizer assim, a última cartada que o processo, que essa lógica de poder se assenta, né? Mas, gente, é isso, a globalização, no sentido de uma globalização, acho que Tamires e Laís não estavam na aula, uma globalização dentro de uma perspectiva que nós analisamos, que eu analisei, óbvio, né? Tem outras leituras sobre a globalização, né? A de Francis Fukuyama é uma outra leitura da globalização positiva, etc., que a globalização é tão somente um processo de, vamos dizer,
um outro estágio de desenvolvimento do modo de produção capitalista do capital, né? Um processo do que aquele autor que nós analisamos, né, Giovanni Alves, fala processo de mundialização do capital. Né? O que é processo de mundialização do capital? Um processo em que a esfera financeira toma, vamos dizer assim, o centro do desenvolvimento das relações capitalistas, né? E opera transformações gigantescas, cada vez maiores e cada vez mais rápidas. Então, quais são essas transformações? Transformações no desenvolvimento dos meios de comunicação, desenvolvimento exacerbado da internet, né? Desenvolvimento exacerbado dos meios de transporte e tal. Então, que tem como consequência o que para a nossa vida, né? Um processo de mudanças na nossa própria, vamos dizer assim, vivência temporal, da nossa própria relação com o espaço, né? Espaço temporal, né? E David Harvey vai trabalhar lá no seu livro sobre a condição pós-moderna, né? A gente estava discutindo, Tamires e Laís, a possibilidade, né? Foi isso, Luiz e Eric, a possibilidade de que nós, se tivéssemos, né, algum tipo de conhecido, etc., de que algum chinês, algum japonês, algum coreano, etc., pudesse estar falando aqui sobre, sei lá, a realidade deles lá, tal, dando uma aula sobre aqui, independentemente da enorme distância geográfica que nós temos, né, do Brasil, da China, do Japão, da Coreia, e da própria diferença no fuso horário. Então, dada essas transformações operadas por esse novo momento do capital, há o desenvolvimento, ou a possibilidade de desenvolvimento de uma nova forma de relações humanas, relações sociais, né, que eram impensáveis em outros momentos históricos. Isso é vamos dizer assim, falando assim, que isso é objetivamente falando, isso é um avanço. A gente não pode negar que seja um avanço, né, posto pelas forças produtivas, pela lógica do capital, etc., com todas as limitações possíveis, né, mas é um avanço. Porque, novamente, se você pegar no desenvolvimento das sociedades mais antigas ou pré-capitalistas, né, se Laís, imaginemos lá, Laís, né, ou Tamires, né, isso, em alguma das reencarnações dela, ela reencarnou lá. Vocês não acreditam, não precisa acreditar na reencarnação, etc, não é só para a gente visualizar, né? Tá lá, Laís vivendo lá na Idade Média, etc, né? Na alta Idade Média, tal, né? Feudo lá trabalhando lá. Laís não ia ter nem, não ia imaginar, não ia nada, não ia saber nem o que se passasse a 100 quilômetros de distância dela. Era outro mundo, gente. O que acontecesse, por exemplo, nas populações originárias aqui da América Latina, dos impérios, por exemplo, do Império Inca, Azteca, Maia, não ia influenciar em absolutamente nada da vida cotidiana de Laís lá na Alta Idade Média. Ela só ia ter o conhecimento restrito a, sei lá, ao feudo, no máximo ao feudo em que ela vivesse. A família, nunca familiares, outras sociedades, outras pessoas ali, mas não ia ter sabendo de nada mais, nada menos, não ia saber. Entendeu? Lógico que um processo da Idade Média foi um processo em que as relações sociais houve um processo de fechamento, né, por causa da própria lógica de passagem do Império Romano para a Idade Média. Não, mas mesmo no Império Romano, quando você tem aquele vastidão de domínio do Império Romano, né, você só tinha a partir do momento que você dominava aqueles territórios. Ou os territórios que você não dominava, você não ia saber nada do que acontecesse. Óbvio. E hoje, qual é a mudança de hoje, por exemplo? Hoje,
não quer dizer a data de hoje, dia 5 de outubro de hoje, mas recentemente houve um alvoroço gigantesco, né? Um medo gigantesco do estouro de uma bolha, né? Uma bolha imobiliária na China, né? Da empresa Evergrande, não sei se vocês ficaram sabendo, né? Tem uma dívida, tinha ou tem uma dívida gigantesca, acho que ia vencer, né? Acho que na torno de 300 bilhões de dólares, né? Ou seja, mais de 1,5 trilhão de reais, uma empresa só devendo isso tudo. Então, o mundo todo ficou apreensivo, porque ia vencer, acho que o vencimento era de curto prazo, então o mundo todo ficou apreensivo, etc. A gente saiu, não está nem saindo dessa crise da pandemia, que não é a crise da pandemia, na crise da pandemia, a pandemia apenas agravou, não é a crise e tal, mas a gente nem saiu, eles falando, nem saímos dessa crise da pandemia e já tem essa possibilidade. Aí houve um acordo, né, o processo de, vamos dizer assim, de estatização, né, parte do governo chinês, etc., e postergou essa crise, né, não foi que acabou. As crises capitalistas sempre são postergadas, como nós estudamos lá na nossa aula sobre as crises capitalistas. Isso significa o quê? O que é que eu estou falando? Hoje em dia, a vida de Luiz, a vida de Eric, de Tamires, de Laís, de qualquer pessoa do sertão da Paraíba, da Bahia, etc., vai ser afetada caso estoure uma crise lá na China. Vai ser diretamente afetada. Diretamente. Ou um aumento de desemprego, pode ter um aumento do desemprego, porque aí estoura uma crise na China lá, há um empobrecimento, etc., da população chinesa, um empobrecimento da população chinesa, a China compra menos mercadoria dos países, etc. Os países que vendem para a China produzem pouco, produzindo pouco vai precisar de uma menor quantidade de mão de obra, a necessidade de uma menor quantidade de mão de obra significa, entre outras coisas, mais demissão, um menor salário, etc., etc., um aumento na pobreza, tal coisa. Por quê? Porque estamos vivendo num mundo todo globalizado. Então, algo que Laís e Tamires, ou Eric, essa hipotética reencarnação que eles tiveram lá atrás, né? Eric aqui, no que ficou conhecido como Brasil, teve uma crise climática, etc., aqui na floresta amazônica, né? Afetou a tribo de Éricles, matou, dizimou grande parte da tribo de Éricles, mas não afetou em nada a realidade social de Laís. Ele estava lá na Europa, tal, não afetou em nada. Hoje não. Hoje esse processo lá na China, milhares de quilômetros de distância do Brasil, eu nem sei o que é a China, só sei por fotos, vocês provavelmente também só conhecem por fotos, por filmes, etc, etc. E por uma bendita de uma imobiliária, né? De uma construtora, talvez a maior construtora do mundo, dos negócios lá da construtora, etc., que teve uma dívida de não sei quantos bilhões de reais, etc., etc., poderia afetar a minha vida. Eu aqui no Brasil, nós aqui no Brasil, aqui em Salvador, vocês aí na Paraíba, em Guarabira, etc. Como é que isso ocorre? Por causa desse processo de globalização, né? Dessa interdependência, né? Na unidade do capital, né? Mas talvez poderíamos falar na unidade dos movimentos do capital, né? O processo de desregulamentação das leis trabalhistas, desregulamentação dos fluxos de capitais. O que é desregulamentação dos fluxos de capitais? Né? Não é impedimento de você investir, você é investidor, você quer investir, vamos dizer, lá em Bangladesh. Você vai lá e investe em Bangladesh, não tem problema nenhum, não tem restrições nenhuma do ponto de vista vamos dizer assim, do desenvolvimento tecnológico é possível e também jurídico legal também é possível. Né? Ao mesmo tempo, você pode investir, sei lá, 10 milhões de dólares lá em Bangladesh e você, em determinado momento, assim, o investimento na Índia está melhor. E você retira todos esses 10 milhões, ou 10 milhões, o que você ganhou, destrói determinada localidade e investe agora na Índia porque a taxa de lucro está sendo maior.
Aí você percebe que o governo brasileiro está aumentando os juros, aí fala, não, vou tirar o dinheiro da Índia, vou investir no Brasil, porque os juros no Brasil estão aumentando. Essa é a lógica da globalização, por isso que é mundialização do capital. Porque é a lógica do capital que traz como ponto de partida essas transformações que nós estamos vivendo. Do ponto de vista econômico, a gente vê tudo isso, né? É demais do ponto de vista econômico. As quebra das barreiras alfandegárias, né? Mas do ponto de vista econômico é demais, né? Porque eu estou falando aqui de um computador da Asus, né? Uma fabricante chinesa. Eu não sei se vocês estão no computador ou no celular, no Samsung, iPhone, Xiaomi, qualquer outro, Motorola, etc. Vocês estão utilizando determinadas tecnologias de empresas multinacionais, são basicamente empresas multinacionais que produzem essas tecnologias, mais um processo que ocorre enquanto consequência desse processo, dessa necessidade do capital de sempre estar se expandindo. Não é, gente? Mas não fica só nesse processo de expansão econômica. Em Éricles, Luiz, a gente até apontou para isso. Né? E Éricles apontou para isso. Você lembra, Éricles, o que você falou? Luiz também. Que não é só globalização econômica. É a globalização cultural também. A globalização política. A globalização da visão de mundo. Cultural em qual sentido? Não sei se por vocês estão no 4º ano, né? Acho que não vai ter... A gente não vai pegar. Mas no primeiro e no 2º ano, nós estudamos sobre o processo sobre a indústria cultural. Um conceito, né? Desenvolvido por 2 teóricos alemães da escola de Frankfurt, né? Adorno e Horkheimer, que estão falando sobre o processo de indústria cultural, que é um processo de uniformização, homogeneização cultural. Né? Eles estudaram lá na década de, acho que 40, 50, 60, a realidade dos Estados Unidos, né? Da indústria cultural. Obviamente que nenhum deles pegou esse momento histórico da globalização, tá? Mas eles já perceberam lá como funciona esse desse processo mais dessa transformação da arte, né? Que eles estão discutindo a transformação da arte, da cultura em geral, enquanto mercadoria, né? Enquanto algo que tem que ser vendável, né? Uma produção que vai se assemelhar igual a uma produção de um computador, né? O computador tem que ser vendável. E ele está falando isso, que esse processo ele possibilita o que eles chamam de homogeneização da cultura. Que, apesar de nós temos a possibilidade de uma escolha imensa das chamadas mercadorias culturais, né? Há um processo em essência, né? Naturalmente, é um processo de similaridade. A indústria cultural produz esse processo de similaridade. O que é a similaridade? Se vocês pegarem um filme, uma comédia romântica, né, você vai ver determinadas estruturas cinematográficas, né, da estratégia da montagem, dos roteiros, etc., que eles vão se repetir. É como se você assistisse o mesmo filme com atores diferentes, etc., com algumas mudanças, mas a essência é a mesma, né? Peguem isso, façam esse exercício, né, se vocês puderem, né, de assistir alguns filmes ou séries de comédia romântica, que vocês vão ver que vocês vai ter um casal, né, obviamente um casal principal, etc., que eles vão passar por uma determinada, vai ser assim, eles vão passar por determinadas peças, né, do destino, né, o destino vai separar o casal, né? Mas no final das contas, no final do filme, eles sempre vão ficar juntos e vão ser felizes, vão construir família, etc, etc. Os filmes de terror são clássicos, né?
Os filmes de terror são clássicos. Se vocês pegarem os filmes de terror, principalmente os mais antigos, etc. Sexta-feira 13, A Hora do Pesadelo tal, e dentre outros filmes, né? Massacre da Serra Elétrica tal. Mas peraí, foi o Massacre da Serra Elétrica que gerou essa repercussão em todos os outros, hein? Não sei, mas eu só posso afirmar uma coisa, o Massacre da Serra Elétrica, o primeiro, é um filmaço mesmo, do ponto de vista cinematográfico. Sensacional, velho. O Massacre da Serra Elétrica foi a virada nos filmes de terror, bicho. Muito bom, a fotografia é boa, a atmosfera de terror é genial, tal, é genial. Mas qual é a lógica, Luiz? Você já reparou, Laís e Tamires? Basicamente, quase todo filme de terror, quando as primeiras pessoas que morrem, os primeiros personagens que morrem, são os personagens que têm um comportamento que é desviante da norma social. Os personagens consomem drogas. A Laís não assiste filme. São as mulheres, ou os homens, mas principalmente, olha aí como o machismo opera. Quando são as mulheres que têm uma liberdade sexual, exercem uma liberdade sexual. Mas elas são taxadas daqueles adjetivos todos, então morrem. Então tem toda vamos dizer assim, toda uma estrutura narrativa, cinematográfica, em que, independentemente do filme singular que você está assistindo, a estrutura é a mesma. Aí tem um filme que faz uma paródia, né? Teve aqui um filme de terror chamado Pânico, né? Aí tem um filme que faz uma paródia sobre esse filme de terror, que é Todo Mundo em Pânico, etc. É da década de 90, que é interessante, que ele vai mostrando essas, vamos dizer assim, essas repetições na estrutura narrativa dos filmes. Isso, música. Éricles, se você pegar música, aí no São João, na época de São João, as bandas, vocês vão ver uma estrutura de construção musical que vai se parecer esse sertanejo universitário, etc. Marília Mendonça, Brererê, Parará, o Ana Safadão. Se você pegar a estrutura das músicas, são todas parecidas, cara. Aí, logicamente, aqui no Brasil, como você pegar a questão musical, mas as grandes empresas os streams, né, são empresas multinacionais, a Spotify, por exemplo, né? Mas se você pegar do ponto de vista cinematográfico, falando, os maiores estúdios são dos Estados Unidos. E isso não é à toa. Eles difundem uma determinada visão de mundo. É essa a visão de mundo. Peguem os filmes sobre guerra, dentro de uma perspectiva, de uma visão de mundo hollywoodiana. Isso é globalização, gente. Geralmente, tirando alguns outros filmes críticos, né, um deles, se eu não me engano, não sei se vocês assistiram, Nascido para Matar, mas tem outros, tem um de... Nossa, esqueci o nome, que é com o Marlon Brando. Meu Deus, eu esqueci o nome desse filme. São todos que mostram a própria potência dos Estados Unidos, né? Tendo aquela missão civilizatória de levar a democracia, etc., as instituições para determinados países ditatoriais, etc., e eles sempre ganhando a guerra, né? Os filmes sobre o Vietnã, etc., que mostram aquela realidade heróica dos Estados Unidos, não foram realidade heróica nenhuma. Eles perderam a guerra do Vietnã, né? Eu não sei se vocês sabem que eles bombardeavam, acho que era Naupan, né? Com armamento químico, aldeias imensas vietnamitas. Então não era nada disso. Né?
Mas isso serve, Éricles e Luiz e Laís, para as pessoas que consomem aquilo de acreditar que a história se passou como aquilo. Vocês estão me escutando? Vocês não estão me escutando não, gente? Sim, professor. Luiz, está escutando? Que Luiz disse que não estava escutando. A gente vai terminar essa aula. Está escutando, Luiz? Deve ser alguma coisa. Deve ser alguma coisa com ele. Entendeu, gente? Vocês conseguem entender que essa globalização é um problema com o Luiz mesmo. Essa globalização começa com a necessidade do capital, etc. Aí penetra nas próprias construções teóricas, como de Fukuyama, ele voltou, e perpassa todas as realidades sociais. No cinema, se a gente tivesse a oportunidade, porque vocês já estão saindo, a gente poderia fazer até uma aula sobre cinema, né? Sobre a estrutura do cinema, sobre a lógica cinematográfica, sobre a essência do cinema, o que é o cinema, né? Que eu estudei um pouco cinema, né? A gente poderia fazer um pouco sobre essa análise cinematográfica, que é um objeto sociológico muito interessante. Né? Bem interessante mesmo. Mas já um pouco antes mesmo, sempre a tendência do capital sempre é essa, mas um pouco antes, na época do que nós conhecemos como Éricles e Luiz e Laís, que nós estudamos o período terrorista fordista e a questão do estado de bem-estar social, naquele período muito se produzia lá em Hollywood filmes com determinadas temáticas, né? E todas essas tradições hollywoodianas, desses filmes hollywoodianos, ficou conhecido como o American Way of Life. Então, eram produções cinematográficas, culturais, em que se romantizava a própria vivência lá nos Estados Unidos, né? E que tem um filme genial, né? Isso já no final da década de 1990, 1999, assistam, se vocês tiverem interesse e gostarem de cinema, assistam, que faz uma crítica arrasadora sobre essa temática, né, que o filme se chama Beleza Americana. É um filme, nossa, se vocês tiverem a oportunidade, gostarem de cinema, tiverem a oportunidade, assistam Beleza Americana, é de 99. Acho que você... No Torrent você acha facilmente, né? É genial aquele filme. E faz uma crítica àquele modelo, tá certo? Então, são todos processos, Éricles. A globalização econômica, ela, obviamente, ela tem como lógica esse processo de mundialização do capital, dessa necessidade do próprio capital, dos capitalistas, de expandirem seus negócios, vamos dizer assim, de tentar aumentar sua lucratividade, etc, etc. Mas a globalização, ela não é só uma globalização econômica, ela também é uma globalização cultural, ela também é uma globalização política. Né? Política em que sentido? O ápice do desenvolvimento político da humanidade é a democracia burguesa, representativa burguesa. E o ápice do desenvolvimento, a arte, a grande arte hoje, por exemplo, é a grande arte produzida nos países centrais de língua inglesa, notadamente Estados Unidos e Inglaterra. Você vai dizer, tem outros, tem a Coreia do Sul, o K-pop, tem... Mas ainda hoje, hegemonicamente, em média, né, se vocês pesquisarem lá sobre um ano, sobre os lançamentos do cinema, aí, por exemplo, na Paraíba, de uma pessoa, etc., vocês vão ver que talvez de 80% em diante são filmes hollywoodianos. Isso é um processo de... cumpre a função social, obviamente, né? De construir um determinado imaginário social de que aquilo que Fukuyama está falando, que é o fim da história, as pessoas aceitem, acreditem e não façam nada. Olha, Luiz, eu estou falando aqui só tentando explicar, né? A solução, porque a solução é difícil, né?
o próprio processo de anime, né, a cultura de anime, né, que é basicamente, né, de um país também do centro do capitalismo, que é o Japão, etc, etc. Eu não estou dizendo, é porque, é como eu falei, Luiz, a gente poderia, pela essa restrição da aula remota, a gente tem que enxugar muito, né? A gente poderia, tal como o Giovanni Alves falou lá na nossa última aula, sobre as potencialidades emancipatórias que poderiam advir desse processo de globalização, a gente poderia também fazer essa crítica sobre esse processo de homogeneização cultural, de uma interpretação basicamente de Adorno Horkheimer, né? Porque a indústria cultural não produz só, vamos dizer assim, enlatados culturais, né? Elas produzem grandes obras de arte. Eu tenho um amigo, né, que fez sociologia comigo, a gente conversa sobre arte, etc., que a gente se interessa muito por arte, mais ou menos a gente conversa sobre isso, das limitações, etc. Tá certo? Porque há limitações, Luiz. Quando a gente está falando assim, a gente está falando dentro da... A gente está dando uma interpretação, tentando passar para você o que é o pensamento de Adorno Horkheimer, por exemplo. Bem superficial, que eu comecei a falar agora, né? Bem superficial. Né? Mas há críticas, lógico, né? Há críticas sobre isso, a produção de grandes obras de arte, etc. Né? Você perguntou a Éricles, né? Ou se o que fazer. Por exemplo, esse filme que eu citei para vocês, Beleza Americana, é um filme também da indústria cultural de Hollywood, mas que é um filme crítico, né? Então a própria indústria cultural é capaz de produzir esse tipo de filmes críticos, né? Além do fato de que a possibilidade de você ter, vamos dizer, acesso a bens culturais, ao anime, a música, a filme, etc., dentro dessa organização capitalista, Luiz, é um avanço. Porque a arte, anteriormente, a arte era muito circunscrita a determinados grupos sociais. Somente determinados grupos sociais, notadamente as classes dominantes de algumas organizações sociais, eles tinham acesso à produção cultural daquela época. Então, a população como um todo, voltando à brincadeira que eu fiz com o Laís sobre a reencarnação, ela, como serva, ela não ia ter acesso a nenhum bem cultural produzido naquele período. Só se ela fosse alguma nobre. E o capitalismo, realmente, ele tende a democratizar. Por quê? Porque torna-se tudo mercadoria. Né? Então, isso, quer queira ou quer não, objetivamente é um avanço. Porque o cerne da vida social está com tradição, né, Luiz? Mas a gente poderia discutir, mas não vai dar tempo. Vocês já estão no 4º ano, né? Não vai dar tempo. Aí vamos finalizar, né, com o texto de Marx e Engels de 1848. Mais de um século anterior a esse escrito de Fukuyama. Olha o que eles falam lá no manifesto do Partido Comunista. A burguesia não pode existir sem revolucionar incessantemente os instrumentos de produção. Por conseguinte, as relações de produção e, com isso, todas as relações sociais. A conservação inalterada do antigo modo de produção era, pelo contrário, a primeira condição de existência de todas as classes industriais anteriores. Essa subversão contínua da produção, esse abalo constante de todo o sistema social, essa agitação permanente e essa falta de segurança distinguem a época burguesa de todas as precedentes. Dissolve-se todas as relações sociais antigas e cristalizadas com seu cortejo de concepções e de ideais secularmente veneradas. As relações que as substituem tornam-se antiquadas antes de se consolidarem. Tudo que era sólido e estável se desmancha no ar. Tudo que era sagrado é profanado e os homens são obrigados, finalmente, a encarar, sem ilusões,
a sua posição social e as suas relações com os outros homens. O que é que os dois estão falando? Os dois estão falando que a própria lógica de conseguir mais lucro, de aumentar a produção, desse aumento de produção, reinvestir nesse processo de expansão, de aumentar lucro, de aumentar a produção da riqueza, é o fundamento do própria lógica do capital. Então não se pode pensar em capitalismo enquanto um país ou outro país. Tem que se pensar o capitalismo enquanto sistema mundial. Enquanto sistema mundial, intrinsecamente, ou seja, é da natureza do capitalismo, é da essência do capitalismo, esse processo que tende à globalização, que tendeu à globalização. Então, expansão significa aumento do mercado consumidor, novas fontes de matéria-prima e novas fontes de força de trabalho. Pense na China, né? Na China lá da década de 70, foi a nova fonte tanto de mercado consumidor como de fonte de matéria-prima barata para os grandes capitalistas de outros países. Então, é da própria lógica do capital. E isso quer queira ou quer não, que Marx e Engels estão botando, e todos os marxistas estão botando, que esse é um processo, objetivamente, materialmente falando, que seria um avanço no desenvolvimento da humanidade como todo. Tá certo? Então, ele opera, nesse sentido, a globalização, o fim da história, etc. Ela tem, vamos dizer assim, esses dois polos, um polo positivo e outro negativo. Lógico que o polo negativo, ele é mais, vamos dizer, mais evidente, mais cristalino, mas ele tem, aparentemente, bem escondidozinho, né? Lá na superfície, né? Essa possibilidade de emancipação humana, né? Se fosse outra forma de organização social. Então, a globalização é isso. O fim da história da globalização, segundo Fukuyama, a globalização é uma parte de uma necessidade econômica, mas ela vai globalizar principalmente uma determinada lógica de desenvolvimento humano, que é aquilo que Francis Fukuyama defendia, né? Acreditava, né? Defende como o ideal humano máximo. Então, ficamos nessa, né? Eu gostaria de marcar segunda-feira, se puder, né? A reposição daquela aula extra que eu não pude dar por causa daquele problema que eu tive aqui. Será que segunda vocês podem, Luiz? Eric? Em que dia o senhor quer marcar, professor? A reposição daquela aula que eu não pude dar. Vai ter que dia o senhor quer marcar? Hã? No segundo horário? Quer marcar, professor? Segunda-feira. Ah, na segunda-feira, sim, dá certo, no segundo horário. É verdade. Na segunda horário. Viu? Luiz, combinado então, né? Luiz, como você não concorda muito com a aula de hoje, concordou, não concordou? Diga aí. Tem alguma coisa para falar? Principalmente essa última parte sobre a indústria cultural. Você acha o quê, Luiz? Luiz? Dormiu, pegou no sono. É porque ele tava com... Não é o barulho aqui. Ah, tá. Mas pense, Luiz, então vamos fazer o seguinte. Segunda-feira a gente vamos nos reencontrar. Pensa que eu percebi que você não concorda muito com essa leitura de Adorno, Horkheimer, né? Mas se você puder dar uma... Acho que na internet no YouTube tem alguns vídeos, né? Se você puder dar uma olhada, tal, sobre o que é indústria cultural, assistir alguma coisa, ler o que você puder ler até lá. Aí, na nossa aula de reposição, na segunda-feira que vem, a gente poderia começar essa aula com algumas considerações suas sobre a indústria cultural, que é um tema bem polêmico e que cai muito no Enem. Tem uma certa... Ok. O outro professor já está na sala, professor. Valeu, desculpe, gente. Vai lá. Tchau. Sim, valeu. Valeu, professor. Tamo junto. Valeu.